Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja. Vamos acompanhar o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, pelo livro Um Santo para Cada Dia. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E no vídeo de hoje vamos fazer uma recordação aqui no nosso canal de São João Damasceno, tá? A memória dele é lembrada no dia 4 de dezembro de 2025. Ele era presbítero e doutor da Igreja, tá? Ele nasceu na metade do século VII e faleceu no ano de 749 depois de Cristo. Ele é considerado o último representante da patrologia grega, né? Semelhante a Santo Isidoro de Servilha. Escreveu o livro A Fonte do Conhecimento e escreveu outros livros de tipos literários diferentes. Poesias, liturgia, filosofia e apologética. São João Damasceno nasceu em Damasco, na Síria. Ele era filho de um alto funcionário do califa, tá? Amigo de infância do príncipe Yazid, né? Aí, depois de adulto, os dois, né? São João Damasceno foi promovido e se tornou ministro das finanças de Damasco, né? Se tornou um logoteta, tá? Que significa isso? Ele era um funcionário do rei, né? Foi também representante da comunidade cristã junto às autoridades árabes, né? Que já existia ali o islamismo forte ali naquela região. Quando percebeu que o califa não estava apoiando a comunidade cristã, São João Damasceno se demitiu do cargo. Tá vendo? Ele preferiu perder o cargo dele, né, de prestígio, preferiu ficar do lado da comunidade cristã lá da Síria. Junto com seu irmão Cosme, que depois, mais tarde, se tornaria o bispo de Maiúma, entrou no mosteiro de São Sabas, que fica perto de Jerusalém, onde foram ordenados sacerdotes, e lá ele aprofundou a sua formação teológica. Se tornou o pregador titular da Basílica do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Tá vendo? Irmãos e irmãs, para a gente poder entender o contexto histórico daquele tempo, né, de São João Damasceno e a importância dele para a história da Igreja, ele foi de uma época da Idade Média, onde lá entre os cristãos ortodoxos, né, dos cristãos do Oriente, houve uma grande dúvida lá no meio, né? Surgiu um movimento contra as imagens sagradas, contra as imagens dos santos, de Nossa Senhora, de Jesus, entendeu? Houve uma controvérsia lá no meio, tá? E aí, esse livro, Cristianismo 2000 anos de caminhada, vai falar com um pouquinho mais detalhes sobre essa época, né? Na página 104. Aí diz assim, né? O título do livro está Festas e Santuários, Milagres e Romarias. Aí diz assim, a maioria do povo, né, os monges e os bispos, continuaram defendendo o culto das imagens ou ícones. Obtiveram uma primeira vitória em 787, né? O culto foi definitivamente restabelecido no ano de 843 depois de Cristo.
Até hoje, a Igreja Oriental comemora-se esta data, né, no primeiro domingo da Quaresma, como festa da ortodoxia. Ortodoxia é a verdadeira fé, né? O movimento contra as imagens, ou iconoclasta, ou seja, que quebra imagens, obrigou também a Igreja a definir melhor o sentido delas e a regular o seu culto para evitar excessos ou expressões com sabor de idolatria, né? Entre os teólogos orientais que brilharam neste período, destaca-se São João Damasceno, que é o santo de hoje, em defesa das imagens pela teologia da encarnação. Disse Santo São João Damasceno: porque eu não deveria fazer a imagem daquele que por minha causa se fez ver na natureza da carne, né? Porque Jesus ele se encarnou, ele assumiu a nossa imagem de ser humano. Então, por que nós não podemos fazer a imagem de Jesus, né? Então, porque ele se tornou homem, então ele se apresentou como um ser humano, como um homem, né? Continuando. Numa linha mais pedagógica e pastoral, tinha escrito o Papa São Gregório Magno, né? Que faleceu no ano de 604 depois de Cristo. Não é sem razão que os antigos permitiram pintar nas igrejas a toda a vida dos santos. Vós mereceis o elogio quando proibis a adoração das imagens, mas mereceis a condenação quando destruís as imagens. Outra coisa é adorar a imagem, e outra, aprender por meio da imagem a quem devemos dirigir nossa adoração. Ora, aquilo que a Santa Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem é para aqueles que não sabem ler. Pelas imagens, os ignorantes, ou seja, aquelas pessoas que não sabem ler, né, recebem a instrução dos que devem imitar. Elas são o livro daqueles que não sabem ler, ou seja, os analfabetos, disse o Papa São Gregório Magno. No Ocidente, as lutas iconoclastas tiveram pouca repercussão. A devoção aos santos gerou aí a redação de livros sobre a vida dos santos, e o próprio Papa Gregório Magno escreveu 4 livros de diálogos para contar a vida de São Bento e de outros santos da Itália. Já existem biografias dos grandes monges orientais e alguns bispos, além das atas dos mártires e de quem falamos. Depois dele, muitos se empenharam na mesma tarefa. Ainda na página 137, irmãos e irmãs, desse mesmo livro, vem falar mais detalhes do que aconteceu naquele tempo de São João Damasceno, desse problema aí do movimento iconoclasta, que diz assim: deste intervalo eclode no Oriente a Guerra das Imagens, iniciada pelo imperador Leão III, Exáurico, né? Proíbe-se o culto das imagens sacras que devem ser destruídas naquele tempo. As causas desta luta iconoclasta são complexas. A aplicação do decreto provoca uma onda de protestos por parte do povo, apoiado pelos monges. A polêmica em torno das imagens sacras ou ícones dividiu por mais de 100 anos, desde 726 a 843 d.C., a Igreja Bizantina em 2 blocos irreconciliáveis e teve enorme repercussão no campo político e social. Roma tomou a defesa do partido favorável às imagens, né? E aí os fez piorar consideravelmente o relacionamento com o imperador do Oriente, que era contra as imagens. Por aí a gente vê, né, que o imperador da época, o imperador bizantino, imperador Leão III Exáurico, né, ele defendeu o movimento iconoclasta, né? E aí causou aquela divisão. Só que, irmãos e irmãs,
Aí eu pesquisando, eu tinha uma certa suspeita, eu fui pesquisar no Google, né? E aí eu descobri que eu estava certo. O imperador bizantino da época, ele teve influência do islamismo, irmãos e irmãs, que era muito forte naquele tempo, lá no Oriente, né? E aí ele também, ele tendo influência dessa religião que proíbe o uso das imagens, que para os muçulmanos, para os islâmicos, né, a imagem, o uso de imagem é um tipo de idolatria para eles, né? Então esse imperador ele acabou também acreditando nisso. Ele virou as costas para a ortodoxia da fé dos cristãos lá do Oriente, tá? O monofisismo, que também era uma heresia, que também era contra a representação humana de Cristo, também influenciou a cabeça desse imperador. Também o judaísmo tradicional, também. Entendeu, irmãos e irmãs? Então ele deu assim muita importância a opiniões de fora em relação ao uso das imagens, que já era tradicional há muito tempo no meio do cristianismo antigo. Entendeu, irmãos e irmãs? É isso. Então, doutrinas que não são cristãs fez a cabeça do imperador. E aí ele apoiou, né, essa rebeldia, esse movimento contra as imagens, porque o movimento iconoclasta era a quebra, a destruição de todas as imagens sacras. Então, quando foi o segundo concílio de Nicéia, que aconteceu, né, no dia 24 de setembro a 23 de outubro de 787 d.C., que foi o sétimo concílio ecumênico, foi definido, né, no cristianismo, na igreja cristã católica, o seguinte: ficou definido a veneração das imagens religiosas, ícones, que é permitida, mas distinguindo-se da adoração, que é devida somente a Deus. Também condenou a iconoclastia, né? A destruição das imagens, e restabeleceu a veneração dos ícones de Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Além disso, o concílio determinou que cada altar deveria conter uma relíquia e estabeleceu regras de disciplina eclesiástica. Então, foi isso que foi definido no segundo concílio de Nicéia, né? Irmãos e irmãs, São João Damasceno foi quem mais defendeu o uso das imagens, irmãos e irmãs. Com os 3 discursos, né, ele legitimou o uso das imagens, né? Ele foi o defensor da ortodoxia cristã. Ao defender o uso das imagens, o patriarca de Constantinopla, São Germano, que tinha 84 anos, acabou perdendo seu cargo pelo imperador bizantino Leão III Exáurico. Este, além de tirar-o do posto de patriarca de Constantinopla, ou São Germano, ele também escreveu uma carta mentirosa dizendo que São João Damasceno estava conspirando contra Jerusalém e contra o imperador, sendo que, por fim, não deu em nada. Entendeu, irmãos? Mas até isso, o imperador tentou difamar, né, esse santo, né, esse santo doutor da igreja, né, São João Damasceno, que estava ali defendendo a verdadeira religião, né, a ortodoxia da fé cristã. Né, ele defendeu o uso das imagens. Papa Leão XIII o declarou doutor da igreja. Então, irmãos e irmãs, é isso aí. Né? Às vezes o que eu penso, né, que os nossos irmãos separados, né, os protestantes, eles pensam igualzinho, né, esse imperador bizantino aqui, tá? Mas o imperador bizantino, muitas vezes, ele era contrário às imagens de santo por influência de outras religiões que não eram cristãs, que fugiam totalmente da linha cristã católica. Tá bom, gente? É isso aí. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.